A rede ferroviária nacional continua dotada de carris que datam do século passado. Os sistemas de controle de circulação são de concepção antiquada e exclusivamente baseados na ação humana, o que explica os mais graves acidentes ferroviários dos últimos anos. Em comparação com os países da CEE, as velocidades comerciais dos comboios de passageiros de médio e longo curso são anormalmente baixas. Perante este panorama, o Governo acaba de aprovar o Plano de Modernização e Reconversão dos Caminhos de Ferro. Um plano para os próximos 7 anos e que implica um investimento da ordem dos 225 milhões de contos. A partir de agora, e em síntese, o número de comboios, de estações e de passagens de nível vai diminuir. Em contrapartida, e até 1994-1995 serão construídas novas linhas. Aumentarão os padrões de segurança e qualidade. Os comboios portugueses de longo curso atingirão velocidades iguais ou superiores a 160 km/h. Nos transportes suburbanos serão eliminados os principais estrangulamentos. Como outras consequências desta modernização, caminharemos para a liberalização gradual do mercado interurbano dos transportes de passageiros e de mercadoria e para a ligação à rede geral de unidades industriais, hoje sem ligações ferroviárias. A prioridade da modernização da rede ferroviária incidirá nos eixos Norte-Sul, ligação à Europa por Vilar Formoso, Irum, eixo Elvas-Madrid-Barcelona. Nos centros urbanos de Lisboa e Porto serão desenvolvidos os respectivos nós ferroviários. Em termos práticos, vamos ter comboios mais seguros e mais rápidos. A partir de 1990-1991, serão sensíveis as consequências deste plano de modernização. Por essa altura, e a título de exemplo, o trajeto Lisboa-Porto e vice-versa far-se-á em 2 horas e 50 a uma velocidade de 140 km/h. Lisboa-Guarda em 4 horas e 30. Lisboa-Vilar Formoso em 5 horas e 20. Porto-Vilar Formoso em 4 horas e 20. Barreiro-Faro em 3 horas e 20 minutos. Cerca de 3 anos depois, em 1994-1995, os tempos de percurso serão ainda mais curtos. O trajeto Lisboa-Porto far-se-á em 2 horas e meia a uma velocidade de 160 km/h. Lisboa-Guarda em 4 horas e 10. Lisboa-Vilar Formoso em 4 horas e 45. Porto-Vilar Formoso em 3 horas e 40. Lisboa-Faro em 3 horas e Porto-Braga em 40 minutos. Do Paço de Caracol, os comboios portugueses estão em vias de passar ao galope do Corcel, com maior segurança e qualidade, mas para tal há que esperar 7 anos. Engenheiro Carvalho Carreira, muito boa noite. Boa noite. Esta semana teve boas notícias, mas eu pergunto-lhe, ainda vamos ter de esperar 7 anos para termos bons comboios, para andarmos em bons comboios? Bom, efetivamente o plano foi aprovado, é um instrumento essencial para que os investimentos se concretizem. É também evidente que um plano de 225 milhões de contos não se pode concretizar no espaço que seria desejável, tendo em atenção a situação em que se encontram os caminhos de ferro em Portugal. Por outro lado, eu devo realçar o significado e importância desta aprovação para a modernização e a eficácia que os caminhos de ferro em Portugal e em paralelo com aquilo que se passa por toda a Europa têm. Penso que nos próximos 7 anos vão-se conseguir obter já resultados significativos deste plano. Sr. Engenheiro, mas não acha que vamos atrasados? Não acha que se deveria ter começado a investir mais cedo? Bom, na rede ferroviária? Eu sobre isso não tenho a mais pequena dúvida. Durante 10 anos, particularmente no período entre 1975 e 1985, o caminho de ferro viu um progressivo decréscimo dos investimentos, sobretudo nas suas infraestruturas, e isso tem as consequências que as pessoas conhecem hoje, o estado de degradação. Portanto, eu devo realçar o significado da aprovação deste plano, denominado Plano de Modernização e Reconversão do Caminho de Ferro em Portugal, justamente para que se consiga inverter a tendência que se vinha a verificar, tendência de progressivo decréscimo dos investimentos e a consequente degradação da infraestrutura.
Neste momento, segundo a informação que tenho, o déficit da CP ronda os 20 milhões. Porquê que se acumula um déficit destes? Não se trata do déficit da CP, trata-se de um déficit de exploração anual que não tem nada a ver com a situação financeira da empresa, que neste momento é até uma situação saudável. Bom, é evidente que por razões de caráter social, o Estado, o Governo, obriga a CP ao desenvolvimento de serviços de caráter social que, por um lado, custam à empresa muito dinheiro porque não têm tarifas compensatórias, por outro lado, são, em alguns casos, serviços com pouca procura, mas que os mesmos imperativos de caráter social obrigam a que se façam. Essa é a razão do déficit de exploração. A CP pretende encerrar algumas linhas, verdade? Sim, isso é incontestável. Existem propostas das autarquias locais para exploração dessas mesmas linhas? Bom, isso é um assunto que não está convenientemente tratado. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas que se consigam grandes resultados em transferência de linhas de tráfego reduzido para as autarquias. Julgo, no entanto, que se deve tentar e devem-se congregar as boas vontades para que algumas coisas, sobretudo em áreas de interesse turístico, tal aconteça. Sr. Engenheiro, vão ser criados novos trajetos? Não muito significativos, as limitações financeiras também com certeza não o permitirão, mas há um que eu penso que é indispensável, o eixo norte-sul através da área metropolitana de Lisboa, dado que a área metropolitana não é atravessada pelo caminho de ferro, e a ligação desse eixo a Elvas para podermos ter uma ligação internacional com Madrid e o sul da Europa em condições que hoje não se faz. Alguns dos mais graves acidentes ferroviários em Portugal têm sido, pelo menos tem sido dito isso, devidos a falhas humanas. Eu gostava de lhe perguntar se estão previstos dispositivos que de algum modo supram os erros humanos e que limitem as consequências. O plano tem uma preocupação muito grande, para além de outros itens, em matéria de segurança. E, efetivamente, estão previstos investimentos de algumas dezenas de milhões de contos em sinalização e segurança. Portanto,